Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo à Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre os setores de REITs. Quais são os principais setores desse mercado? Eu já tenho um vídeo aqui em cima apresentando o que são REITs e as principais características desse investimento. Mas a gente pode entender REITs como empresas que investem em imóveis, empresas americanas que investem em imóveis. Em um escopo maior, existem os REITs de equity e os REITs de mortgage, que a gente pode comparar aqui com os nossos fundos imobiliários de tijolo e os fundos de papel, ou seja, são REITs que apenas investem em imóveis físicos e REITs que investem em títulos de dívida atrelado ao mercado imobiliário ou até mesmo podem emprestar dinheiro para construções, para desenvolvimento imobiliário. Porém, no vídeo de hoje a gente vai se focar nos REITs de equity, aqueles que investem em imóveis e conhecer um pouco dos principais setores desse tipo de REIT. Eu já falei um pouco de setores de REITs no vídeo sobre os maiores REITs do mercado americano, mas aqui eu vou dar uma visão mais geral sobre outros setores desse mercado. Um dos tipos mais comuns de REITs são os REITs de escritórios. São aqueles REITs que investem desde grandes arranha-céus até parques empresariais, que são aqueles lotes com vários prédios menores de escritório. Esses tipos de REITs, eles tendem a ter um contrato maior e eles tendem a buscar inquilinos específicos, como setores do governo, empresas de um setor específico, etc. Existem mais ou menos 21 REITs desse setor, dentre eles tem o Alexandria Real Estate e o Boston Properties, que eu já falei aqui um pouco sobre a BDR desse REIT aqui no canal. O próximo setor de REITs são os REITs industriais, são aqueles que investem em grandes galpões logísticos ou até mesmo fábricas e armazéns. Esse tipo de REIT ele tem crescido muito, justamente por causa também do crescimento do e-commerce. Então as pessoas estão comprando mais online e precisam de galpões logísticos para armazenar esse tipo de produto. Nesse mercado é muito comum o modelo Build to Suit, no qual o REIT ele reforma o imóvel justamente para atender às demandas do inquilino. Então é um imóvel feito para aquele inquilino. Esse tipo de imóveis tem contratos de longuíssima duração, mas também tem um ponto negativo que quando o inquilino ele sai do imóvel fica meio difícil para o REIT alugar ele para outro inquilino, então tem esse tempo maior de vacância. Segundo o site da NAREIT, existe atualmente 14 REITs de indústrias, REITs industriais. Entre eles a gente pode citar o Duke Realty e o Americold Realty, que são grandes REITs desse mercado. Seguindo a nossa lista, a gente tem os REITs de hotel e resorts, que são muito populares nos Estados Unidos, que são REITs especializados em hospedagem. E esses REITs, embora sejam muito lucrativos em tempos bons de economia, eles também tendem a ser muito arriscados, já que em uma crise eles tendem a ter uma baixa nos seus aluguéis muito grande. A gente pode ter como exemplo a crise do coronavírus agora, no qual os hotéis tiveram que fechar as portas e mesmo depois do lockdown, mesmo depois que as empresas de serviços não essenciais puderam abrir, as pessoas ainda estavam apreensivas em viajar, então esses REITs tiveram uma queda muito grande na bolsa de valores. Existem atualmente 17 REITs de hospedagem, sendo que o mais famoso é o Apple Hospitality. Seguindo a nossa lista, a gente tem os REITs residenciais, que eles são muito comuns nos Estados Unidos. Eles abrangem vários tipos de propriedades, desde apartamento até dormitório estudantil e casas pré-fabricadas, etc. E além disso, existem REITs residenciais que desenvolvem novas propriedades, fazem incorporação imobiliária, e tem outros que apenas compram imóveis para alugar. Um dos maiores riscos desses REITs é a demanda, já que nos Estados Unidos tem vários programas de incentivo para as pessoas comprarem a própria casa, e isso acaba diminuindo também a procura por os imóveis do REIT, já que eles são propriedades alugadas. Além disso, tem a questão do inquilino, já que é bem mais estável alugar imóveis para empresas, já que elas têm um maior fluxo de caixa, do que para pessoas individuais, então tem que ponderar esse risco. Existem atualmente 21 REITs residenciais e o mais famoso deles é o American Homes for Rent. E por fim, a gente tem um REIT que é um pouco incomum aqui para a gente estar acostumado com os fundos imobiliários, que são os REITs de Timberland. Esses REITs basicamente compram terra
para principalmente exploração de madeira. Mas eles também podem fazer a exploração de minerais, petróleo, etc. Então esse REIT está ligado justamente à demanda por madeira. Um dos pontos positivos desses REITs são os contratos de longuíssima duração e a taxa de vacância nesse mercado é muito pequena. Existem poucos REITs de timberland, aproximadamente 4, e o mais famoso deles é o CatchMark Timber Trust. Então, eu citei aqui alguns REITs, alguns setores de REITs famosos nos Estados Unidos e alguns REITs para você pesquisar, caso você tenha interesse sobre esse setor. Se você tiver mais alguma pergunta sobre os setores de REITs, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal. E até a próxima!